começar aqui hoje, a gente vai começar com uma aplicação. Vejamos. Oi, tá grande? Ah, não, na sessão. Pode. Vejamos agora como os conceitos introduzidos anteriormente podem nos ajudar a resolver uma equação diferencial de um tipo que resolvemos quando falamos de equações diferenciais. Vamos tomar, por exemplo, a equação dos polinômios fechados. Então vamos lá. A equação é dada por 1 menos x quadrado, y duas linhas, menos 2xy' mais lambda y igual a zero. Em que lambda é chamado de alto valor e o y é chamado de alto vetor. Isso vai ficar claro. A nomenclatura, vou colocar assim, essa nomenclatura ficará clara justamente agora. Então, assim, nós temos aqui. O que nós temos que fazer? A primeira coisa é colocar o problema no formato adequado para o uso dos conceitos que nós desenvolvemos, tá? Colocar o problema na forma adequada para a aplicação da metodologia relacionada aos espaços vetoriais e seus conceitos. Então, vamos fazer isso escrevendo. Eu vou escrever uma coisa aqui que eu vou chamar de operador. Vamos chamar de L. L. Vou chamar esse L de 1 menos x ao quadrado, d2 dx2, menos 2x dx, mais só isso, tá? E chamaremos de operador. Bom, isso ainda vai aparecer mais vezes, tá? Essa noção de operador é uma noção importante que vai ficar mais clara mais adiante. Mas ele é um operador, por quê? Porque ele pega funções e leva em funções. Então ele é um operador, tá? Igualzinho um operador gradiente, divergente, só que aqui em uma dimensão, tá? Com isso, nossa equação pode ser escrita L. Aí vem aquele sinalzinho da notação de Dirac, só para deixar clara a questão do autovetor, né? Essa é a nossa equação, tá? Em que agora a noção de autovetor passa a fazer sentido, pois a equação implica que o operador L leva um vetor nele mesmo, alto, a menos de uma constante valor. Pronto, é isso, tá? Bom, eu preciso resolver essa equação, tá? Não é só escrevê-la, né? Deixa eu só ir fazendo uns salvamentos. Precisamos resolver essa equação. Vai adotar uma ideia parecida com aquela das equações por série, tá? A gente vai ter o y vai ser igual a combinação linear já explica esse sinalzinho em cima aqui. Isso aqui. Acho que precisa que vocês entendam bem, tá? Eu estou fazendo o seguinte, eu não sei qual é o y. Eu também não sei qual é o lambda. Eu estou pegando o y e eu estou escrevendo o y numa base monomial. E estou dizendo que ele, se ele tiver uma expansão em Taylor, isso é verdade, ele vai ser uma combinação linear dessa base monomial. Tudo bem? O índice em cima eu estou usando por quê? Porque isso, para eu usar certas notações lá na frente,
Isso vai ser importante, tá? Então, mas não esquenta com isso. Índice embaixo, índice em cima, para a gente vai ser a mesma coisa. Eu, de modo geral, vou adotar índice em cima para o coeficiente, índice embaixo para os vetores, tá? Então, uma outra maneira de escrever isso aqui seria isso aqui, tá? Índice em que os n's, posso até colocar aqui, seriam os vetores da base, tá? Com índice embaixo, tá? Aqui, ó, é expoente. Aqui é índice, tá? Aqui é índice. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso para não se embananar, tá bom? Por isso que é melhor sempre esconder essa anotação aqui dentro um desses dois casos aqui. Essa escrita aqui é interessante porque eu posso usar nela a regra de Einstein. E eu poderia escrever isso aqui simplesmente assim, tá? Porque índice em cima e índice embaixo iguais, a regra de Einstein diz que você sempre tem que somá-los. Mas é só por causa disso. Lá na frente isso tem uma razão de ser, tá? Esses caras têm definições de espaço diferentes, mas por agora isso não é relevante, não. Então, só deixar nesses termos. Eu vou apagar esse cara aqui para não ficar anotação exagerada, tá? Agora eu vou introduzir um produto escalar. Então, eu vou introduzir um produto escalar. Tá? Eu vou dizer como é que é o produto escalar nesse espaço. E o produto escalar nesse espaço vai ser dado por uma função k, a base, né? Se você define para a base, você define para o resto, tá? Menos 1 a mais 1, aí você pergunta, por que de menos 1 a mais 1? Porque lembra que esses x são cossenos, né? Lembra que a gente montou essa equação aqui dizendo que o x era um cosseno de θ, né? Então, não tem como o x ser maior ou menor. Maior que mais 1 e menor que menos 1. Só isso. Eu pego esse cara que representa um x elevado a k, e esse cara que representa um x elevado a j, eu faço o produto dele. Então, nada mais que isso, tá? Isso significa que podemos calcular também isso aqui, ó. K, L, L, J. O que é isso aqui? Isso é o L aplicado no J, sei lá o que vai dar, mas né? Se você agora você sabe o que vai dar isso aqui na base, essa é a parte mais importante, tá? Eu até vou reescrever isso. Quando você escreve desse jeito, você escreve desse jeito, porque quando você colocar esse cara aqui, a atuação desse objeto nesse cara aqui, você conhece, porque ele é um x elevado a n. Então é só aplicar esse operador no x elevado a n, não é tão complicado assim, tá? Então você vai saber qual é a cara dessa aplicação. Aí vai dar uma função qualquer lá. A função que vai dar lá é essa aqui. E você faz o produto escalar dela com a função x elevado a k, tá? Então, me parem, hein? Me parem se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito, tá? Pode simplesmente aplicar um L. Isso aqui é o que se chama na mecânica quântica de sanduíche do operador, tá? Se usa muito esse termo lá na mecânica quântica. Vou colocar essa explicação que eu dei aqui. Notem que, ao fazer a expansão da y, do alto vetor, a base x elevado a n, eu agora conheço a aplicação L. L. Pena que não dá para pegar esse cara aqui e levar na. Dessa aqui na mão. L elevado a n, né? Não precisa de coisa. Eu já vou dizer o que dá isso aqui. Vamos ver o que dá essa aplicação L em N? Olha só. L é isso. Vamos colocar L. L é isso. L aplicado a N, né? Vai ser o quê? Vai ser 1 menos x ao quadrado, N menos 1, x elevado a N menos 2, né? Menos 2x, N, x elevado a N menos 1. É isso? Vou dar só uma ajeitada nisso aqui, tá? Eu quero reescrever esse troço aqui. Isso aqui vai ficar abrindo tudo, tá? Vai ficar N menos 1, x elevado a N menos 2, menos N menos 1, x elevado a N, né? Menos 2x, 2x não, 2x elevado a N, né? Bom, podia ser feito desse jeito, mas fica x elevado a N, né? 2N, né? Porque derivei, né? Caiu, mas já ficou esse cara aqui, ficou x elevado a N. Então, 2N, x elevado a N. Então, vejam que eu tenho um termo aqui, ó, que eu posso juntar. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero escrever esses caras aqui em termos da minha base.
Quem é xn menos 2? Xn menos 2 eu sei quem é. N menos 2. E menos... aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque fica menos n, aí fica n menos 1 mais 2, né? Então fica n mais 1, tá? X elevado a n. Mas x elevado a n é quem? É x, é n. Entenderam isso aqui que eu fiz? Isso aqui nada mais é, deixa eu colocar aqui embaixo. Nada mais é que o L aplicado a um n qualquer. Vou colocar aqui embaixo. Entenderam isso, né? Se não entenderem, me parem, tá? Porque isso daqui nada mais é que isso aqui. Aí agora o que eu vou... Professor? Oi. Mas por que você escolheu lá no início como x elevado a n? É uma escolha, a escolha da base, isso é uma pergunta importante. A escolha da base é sempre uma escolha um tanto arbitrária. E ela implica o conhecimento razoável do problema que você está trabalhando, tá? Então, como nós já sabemos de antemão que esse problema aqui tem uma solução polinomial, essa é uma boa escolha. Mas vamos supor que nós não soubéssemos não tivéssemos essa informação. Você poderia tentar, por exemplo, uma série de Fourier, mas a série de Fourier seria um problema, porque olha aqui, esse cara aqui vai complicar a sua vida, né? Porque vai ficar seno e cosseno multiplicados por x e tudo mais. Então, o fato desse x estar aparecendo aqui implica que essa base aqui, que é a base monomial, ela é uma boa escolha, tá? Mas isso depende de uma... Isso não é assim, eu vou botar e sempre vai funcionar. Não é verdade isso, tá? Dependendo dos problemas que você está adotando, a base a ser escolhida é uma das decisões importantes que você precisa tomar, tá bom? Em outras equações, a base pode ser diferente. Muito normalmente a gente acaba caindo em equações diferenciais ordinárias desse tipo, as bases monomiais têm uma aplicação mais generalizada, mas não é verdade que seja geral a aplicação, tá? Ok. Bom, então vamos fazer o seguinte, nós agora já chegamos aqui, né, a esse negócio, isso aqui. Agora eu vou usar um truque. Eu vou pegar esta equação, que eu vou chamar de 1. Esse alto. 1. Então agora eu vou pegar a equação 1. Agora vem o método, tá? Até aqui é a preparação. Até aqui. Acho que eu vou repetir a equação aqui, tá? Não quero fazer diferença, não. É esse carinha aqui, tá? Para obter isso daqui. Não, vamos colocar assim. K, L, J, né? É igual a menos lambda K, J. Entenderam o que eu fiz, né? Eu peguei isso aqui é vetor, então eu posso fazer um produto escalar dos dois lados. E eu fiz o produto escalar com esse carinha aqui. Ou seja, eu estou pegando isso daqui e isso aqui vai ser escrito em termos dessa integral. Isso aqui vai ser escrito em termos daquela outra integral, tá? Agora, olhem só. Esse cara aqui é um número, não é? Mas ele é um número que depende de dois índices. Então ele é o quê? É um vetor? Base. O vetor depende de um índice só. É um tensor, professor. É uma matriz, tá? Mas como assim? Depende de um índice só? Dependendo do K e do J, vai ser um valor diferente, não é? Se o K for 0 e o J for 2, o valor é 1. Se o K for 1 e o J for 1, o valor é outro, tá? Mas justamente porque não tem duas dependências. Explica melhor direitinho o que seria isso. Agora o cálculo, eu vou fazer o cálculo, tá? Beleza. Vou fazer esse cálculo usando isso aqui agora, tá bom? Vejamos. Agora eu vou fazer uma coisa aqui maiorzinha. Peraí. Vamos pegar o x elevado a 0 com x elevado a 0 aqui, tá? Então, 0, 0. O que são 0 e 0? É constante, né? 0, 0. Quem vai ser 0, 0? Vai ser esse cara aqui
aplicado aqui uma constante que é 1, né? Que é o x elevado a 0, certo? E o L aplicado no 1. O que é L aplicado em 1? 0, né? Porque são derivados, né? Então vai dar 0, certo? Entenderam isso? Não, eu preciso que respondam. Entenderam isso? Eu não entendi, professor. Não entendeu? Ou entenderam? Não entendi. É o seguinte, isso aqui é aplicação, ó. Isso é a aplicação do L no x elevado a n. Como isso aqui é 0, é x elevado a 0. Como é 0 aqui, é x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. Então isso aqui é a aplicação do L no 1. Mas a aplicação do L no 1 é 0. Concorda? Porque é derivada. Entendeu? Olha só. Não, na verdade não, professor. E essa derivada aí, d2, dx2, por que isso dá 0? Eu entendo que 1 menos x quadrado vai dar 0 porque x é igual a 1. Não. O x não é igual a 1, não. Não, você está confundindo as coisas. Veja só. Uma coisa é o valor do x. A outra coisa é o valor do expoente. São coisas completamente diferentes. Você não vai substituir o x igual a 1 aqui. Não é isso. Isso aqui é um operador. Isso atua em funções. Tá? A função na qual ele está atuando é isso aqui. Ó. A função na qual ele está atuando agora é o x elevado a 0, que é 1. Isso aqui, ó. Se quiser, pode colocar até assim. Eu não aconselharia, não, mas se quiser colocar assim, pode também. Mas faz muito sentido. Tá? Ah, sim. Agora fez mais sentido quando você pôs esse parênteses. Então deixa assim. Então isso aqui, ó, é o L aplicado à função 1. Mas o L é derivadas. Então quando você aplica numa constante, dá 0. Então isso aqui vai ser 0. 0 vezes 1 é 0. Acabou. Tá? Todo mundo entendeu isso? Isso aqui, se não entender isso aqui, não adianta nem andar para frente. Tá? Fez sentido agora. Tá bom. Então vamos continuar. Agora, de modo geral, vamos colocar aqui mais um resultado. Vou colocar um que não dá 0. Exemplos. Vou mudar minha estratégia. Vamos colocar aqui esse cara. Vamos colocar um que não dá 0, tá? Que é o 1. O 1, o que vai ser? É x, que é x elevado a 1. E aqui é x. Quando eu aplicar L em x, vai dar o quê? Vamos fazer isso aqui mais aberto, que agora eu acho que vai ficar melhor para você. L em x, eu podia usar isso aqui já. Ó. L em x, quando n é igual a 1, isso aqui vai dar 1 menos 1 vezes 2, né? Menos 1 vezes 2, o próprio x, tá? Concorda? Né? Porque esse termo aqui dá 0, né? Menos 1 vezes 2, x. Certo? Menos 1 vezes 2, que é menos 2, né? Isso aqui vai ficar, então, menos 2. Professor, Oi. Não é só menos 2, não? Sem o x? Ah, é sem o x, perdão. É isso mesmo. Não. Ó, porque aqui deu o n, repetiu o n, entendeu? E o n é x elevado a 1. Lembra que o n é 1? Tudo bem, mas é porque se fizer pelas derivadas, cadê a definição? Não, tudo bem, mas aqui, ó, eu já apliquei a derivada. Ó. Aqui eu já apliquei o operador, tá vendo? Então, quando eu aplico o operador, o que eu obtenho é isso aqui. Que é n menos 1, a função n menos 2, que seria o x elevado a n menos 2, menos n mais 1, x elevado a n. Não, de qualquer forma, na derivada tem um x ali que eu não vi, tá certo? Isso, exatamente, vamos explicar aqui, tá? Eu não vi o x. Não, x mesmo. Bom, aí eu já vou fazer essa conta aqui. Direto. Preguiça, né? Mas tudo bem. Poxa. Será que foi que eu coloquei isso aqui? É o integrando a par, professor. Pois é, eu queria fazer ele sem precisar pensar. Isso. Pronto. E aqui, se for pensar nessas coisas aqui, Deus me livre. Tá? E entendeu por que depende agora? Entendeu por que depende dos índices? Ó, para esses dois índices aqui, isso aqui é o L00. Né? Esse aqui, ó, é o L11. Tá? Você tem ainda, por exemplo, o L22. Vamos fazer o L22 aqui para treinar mais isso aqui, que eu tô botando pouca fé em vocês. É igual. Mas professor, o que vai ajudar a gente a ficar diferenciando qual que é o L22, L21, L23? Você vai ver. Eu ainda não enxerguei isso aí. Vai ver. Pode deixar que a coisa funciona bem. Ó, é esse troço aqui, tá? Agora, eu vou aplicar esse L no X2. Então, o N é 2. Ó. Então, aqui fica 0. 2 vezes 1 vezes 1, né? Menos 2 vezes 3 vezes 2. Entenderam? Vou colocar aqui embaixo. O N é 2. Então, aqui fica 2 vezes 1 vezes 0
que é o x elevado a zero, que é 1, né? Vezes 2, vezes 3, que é 6, vezes o próprio x elevado a 2, que é o 2 aqui, né? Certo? Então isso aqui seria 2 vezes 1, então eu vou precisar colocar, menos 6x ao quadrado. Tá certo? E dá isso aqui. E você pode mostrar que os outros termos, até 2, né, de 0, 1 até 2, eles vão dar todos zero, tá? Tirando esses cálculos, esses valores aqui, o resto vai dar tudo zero, tá? E vocês deveriam fazer isso, tá? É possível. Ah, é daí que vem a diagonalização, né, professor? É exatamente isso. Ah, Assim, ficamos com a matriz L igual, vamos colocar a matriz aqui agora, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 4 terços, menos 16 quinzeavos. Essa é a matriz. Agora, nós temos esse outro lado. Nós escrevemos isso aqui já como uma matriz. Vamos escrever isso aqui como uma matriz também. Esse é mais direto de calcular. Eu vou chamar essa matriz de S, é como se chama normalmente, que é chamar matriz de superposição. Que é só calcular essas integrais. Que integrais que nós vamos estar calculando? X elevado a K, X elevado a J, de menos 1 a 1, tá? Vou até colocar isso aqui, vai. X elevado a K igual menos 1 mais 1, X elevado a K, X elevado a J, dx. Isso aqui é... Vou fazer logo a integral, vai, não precisa também... não faça isso. Vamos fazer a integral. 1 sobre K mais J, X elevado a K mais 1, né? K mais J mais 1, né? De menos 1 a 1. Notem que se o K mais J mais 1 for par, você vai ter 0, né? Porque vai ser o intervalo é simétrico. E se for ímpar, aí você tem que ver o que dá. Então, o que você obtém aqui é 2, 0, 2 terços, 0, 0, 0, 2 terços. Vocês devem fazer essas contas depois, tá? 2 terços, 2 quintos. Ó, lembra que isso aqui é o 0, 0, tá? 0, 0 é 0, 0, então x elevado a 1, aqui vai ficar embaixo 1, né? Somando 1 em 1 com menos 1, dá 2. É isso, tá? Agora, olha só o que nós conseguimos. Isso aqui é uma equação matricial, tá? Nós reduzimos um problema, que era um problema analítico de resolver uma equação diferencial, a resolver uma equação matricial. Menos ou mais, é mais, né? Isso é a matriz zero, né? Esse é o nosso problema, tá? Aqui, quem que eu vou encontrar com esse cara aqui? O lambda. O lambda tem que ser o tal que vai fazer com que isso daqui vaia. Bom, vamos ver que lambda é esse? Eu vou simplesmente fazer isso aqui, né? É? Bom, essa equação que está aqui. Tá. Agora, nós temos que dar um jeito de resolver essa situação. Aqui, faltou uma... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que eu vou colocar isso para você. Na verdade,
Perdão, faltou uma. É isso que estava enrolando aqui. Isso aqui, na verdade, porque tem uma soma, né? Aqui eu expandi em K, né? Eu esqueci de colocar essa soma aqui. Ó, lembra que eu expandi o Y em X elevado a J, tá? Vou colocar N aqui para ficar igual na expansão. O Y era uma soma em N, né? Ó, então, realmente, eu esqueci de colocar isso. Teria que ter aqui um AN, né? Do mesmo jeito que teria que ter aqui um AN, com soma também, tá? Porque o Y que aparece ali, na verdade, é essa soma, tá? Em N, né? Eu vou colocar até infinito, não, porque todo mundo sabe que é até infinito. Certo? Não vai dar certo. Então, vejam só, eu vou colocar esse cara aqui, vou colocar isso daqui como um produto, e é isso que estava dando rolo aqui. Isso daqui, ó, esse cara aqui, é esse produto aqui, ó, esse troço, vezes o vetor, isso é um vetor, né? A0, A1, A2. E esse cara aqui, vezes um vetor AN. Tá certo? E isso tem que ser zero. Então, entenderam? Isso aqui é porque era uma soma, tá? Isso aqui, essa soma aqui é isso aqui, né? É o produto de matriz. Concorda? Isso aqui é o produto de matriz? É, né? Tá? É o produto de uma matriz por um vetor. É só fazer a conta aqui que vocês vão ver que está exatamente isso que está aqui. Aí vocês vão precisar sempre lembrar de saber operar com matrizes, tá? Então, isso aqui ficou isso aqui. Agora, olha só o que aconteceu. Isso aqui é um sistema de equações lineares, ó. Não é? Isso é um sistema de equações lineares. E é. Mais importante ainda, homogêneo. Fato, o sistema acima é equivalente. Dois lambda A0 mais 2/3 de lambda A2 é igual a zero. Ó, este vezes este. Agora aqui embaixo, este vezes este. Vai ficar 2/3 de lambda menos 4/3 vezes A1 igual a zero. E o último é 2/3 de lambda A0 mais 2/5 de lambda menos 16/5, 16/15 alto, A2 igual a zero. É um sistema de equações. Três equações, três incógnitas. Então, nós reduzimos aquele problema original a um problema de um sistema de equações homogêneo. Tá? E aí nós precisamos saber como é que nós resolvemos um problema de equações homogêneas. Quando é que um sistema de equações homogêneo tem solução? Quando o determinante da matriz principal é zero. Senão ele não tem solução. Ou ainda, a solução é trivial. 0, 0, 0. Claro, né? Se for 0, 0, 0, evidentemente que tudo isso aqui vai dar zero mesmo. Ah, perdão, aqui são só, porque é um vetor, né? É um vetor. Vetor. Se aqui dá um vetor, então tem que ser um vetor. Tá? Se isso aqui for 0, 0, 0, evidentemente que vai dar zero. 0, 0, 0, 0. Mas essa solução não vale nada. Então nós queremos uma solução que seja não nula. Para obter essa solução que seja não nula, eu tenho que exigir que o determinante da matriz principal seja nulo. Tá? Só não entendi essa última passagem do determinante. Ele não precisa ser, na verdade, diferente de zero para que tenha uma solução. De zero, ela é inversível. Se essa matriz tiver um determinante diferente de zero, ela é inversível. Se ela é inversível, você pode passar para cá multiplicando pela inversa. Uma matriz qualquer multiplicada pelo zero dá zero. Então esses caras todos dão zero. Tá? Ah, sim. Mas o sistema é homogêneo, tá? O sistema é homogêneo. Mas você não quer que tenha uma solução única? Não, eu quero que tenha a solução. Tá? Tá. Beleza. Bom, então, não trivial, temos que impor que o determinante da matriz, vou colocar aqui. Agora, o que você acha que vai sair daqui? Vai sair daqui uma equação para o lambda. Aqui sai com uma equação para o lambda. Vamos pegar o determinante desse cara aqui. Essa aí, inclusive, tem um nome, chama polinômio característico. Pronto, aqui. É isso. Tá? Determinante dá isso, tem que ser igual a zero. Agora é só encontrar soluções para isso aqui, para achar os lambdas possíveis. Vamos calcular isso aqui? Olha só.
Colocar na ordem. Tá? Mas agora, isso daqui são os autovalores. Então, eu já obtive os autovalores. Essa equação aqui, tá? Ela vai me dar justamente os valores possíveis dos autovalores. E nós sabemos que são vários. São infinitos, na verdade. Tá? Mas estão dando infinitos aqui por uma coisa que daqui a pouco eu explico. Que são esses aqui. Mas eu quero obter os autovetores também. Que são as funções. Cada valor de lambda vai dar uma solução diferente. E foi isso que nós encontramos lá nas equações diferenciais. Tá? A equação 3. Vou pôr 0 aqui, né? Olha o que acontece quando eu ponho 0 aqui. 0, 0, 0, 0. O sistema de equações fica o quê, então? Vou colocar aqui, tá? Vou colocar. Isso aqui dá 0 a 0. Então, vou colocar aqui 0. Esse cara aqui dá menos 4 terços a 1. E esse cara aqui de baixo dá menos 16 avos a 2. Ora, para isso ser igual a 0, 0, 0, temos, portanto, que a 0 pode ser qualquer um, pode ser qualquer coisa, porque já deu 0 aqui, independentemente do A0, mas A1 e A2 terão que se anular. Então, nossa primeira solução, associada ao alto valor lambda igual a 0, é simplesmente y igual a 0, se vocês preferirem, ou se vocês quiserem já normalizar isso aqui, a 1. Vamos colocar 0, tá? Pronto, é uma constante, tá? Então, o primeiro alto valor deu isso. Vou colocar assim, para o alto valor. Vamos pegar o próximo alto valor. Vamos até colocar isso aqui como um bullet. Professor? Sim. Eu não entendo muito bem o que é alto valor e o que é alto vetor. Não, é só um nome. É só um nome para isso aqui, ó. Quando você tem um operador que atuando sobre uma função dá ela mesma menos de uma constante, você chama esse objeto de alto vetor, que ele é um vetor, então ele é alto porque ele é elevado nele mesmo, e esse cara aqui é um alto valor, porque a constante multiplica nesse processo, só isso. Tá? É uma terminologia. Tudo bem? Sim, entendi, obrigada. Vou pegar a equação de novo e substituir nela. Agora, percebeu por que eu fiz o negócio igual a 0? Foi ele que me permitiu dar uma solução diferente de 0 aqui, porque ele zerou a primeira linha. Ao ele zerar a primeira linha, ele permitiu que a 0 fosse diferente de 0. É essa a razão de calcular o determinante igual a 0 e obter esses valores. Cada um desses valores vai me dar uma coisa desse tipo. Bom, aqui nós vamos ficar com 4. Aqui nós vamos ficar com... Vou colocar o 2 aqui. Não, 4 terços, né? Tá lá. 4 terços. Aqui vai ficar 0, ó, né? 2 vezes 2 terços menos 4 terços deu 0 aqui. Então percebam que ele vai zerar esse cara. O A1 vai ficar livre, tá? Aqui vai dar 4 terços. E aqui vai dar 4 quintos menos 16 quinzeavos. Tá bom? E aí nós vamos ficar, que é igual, vou colocar aqui, a 4 a 0 menos 4 terços a 2 é igual a 0. 0 a 1 é igual a 0. Podia colocar aqui assim, né? 0 a 0. Pronto. Tá legal. E aqui vai ficar 4 terços a 0
mais, vamos fazer essa conta aqui, só para menos 4/15 a 2. Aí você pode falar assim, o A1 está livre, mas e o A0 e o A2? Olha só, o A0 e o A2 vão compor uma equação, um sistema de equações homogêneo que vai ficar assim, ó. Note agora que o A1 fica livre e ficamos com o sistema isso aqui igual a 0 e isso aqui igual a 0. Acontece que esse sistema homogêneo aqui, ele só vai ter solução nula. Pelas razões que nós já até falamos, a matriz principal, ela tem determinante não nulo. Então, como a matriz principal tem determinante não nulo e ele é um sistema homogêneo, as soluções só podem ser nulas, tá? Essa é a segunda solução. Tá? Terceira, para o alto valor, 6. O 12. Aqui é 6, né? Então vai dividir, aqui fica 4. Aqui vai ficar 4, né? Aqui vai ficar 4. E aqui, sei lá. Aí vamos fazer a conta, né? 4 terços. Fazer a conta aqui também. Não, deixa assim. Isso aqui vai dar esse... Vamos colocar aqui, né? O produto disso aqui. Podia ter feito da outra vez. Vai dar isso aqui. E vai implicar o quê? E vai implicar que o A1 seja 0. Agora, e nós ficamos... Agora, olha só. Essa parte é fantástica. Aqui faltou o A0, né? É porque ele encara como se fosse expoente. Olha só que interessantíssimo. Essa equação é equivalente a essa. Consegue ver isso? Consegue, né? Realmente, professor. É só multiplicar de baixo por 4, por 3 é 0. Para essa solução, o A2 vai ser igual a menos 1 terço. 1 terço não, 3, né? 3. Menos 3 a 0. E a solução, y vai ser igual a 0, 1 menos 3x ao quadrado. É o que a gente tinha obtido lá atrás. Nós obtivemos todas essas soluções lá atrás. Todas elas. Então, finalizando, que foi isso que eu fiz, né? A basinha tem igual a 2. Cadê? Lambda igual a 0, y0 igual a 0. É constante, né? Lambda igual a 2, y1 igual a 1, x. Vou colocar uma constante qualquer, tá? Vou assumir que essas constantes são 1, tá? E lambda igual a 3, implicando o y, opa, lambda é 6, né? O y2 é igual a 1 menos 3x ao quadrado. Vejam, eu resolvi a equação diferencial sem resolvê-la. Só transformando essa equação diferencial em sistemas de equações lineares, tá? Aí você vai falar assim, pô, mas aquele outro jeito lá era mais rápido.
sei lá, tinha umas coisinhas lá que você tinha que fazer, né? Assumir que o troço não, indo para o infinito dava infinito, que você tinha que parar a expansão em algum termo, etc, etc. Mas, em geral, o que tinha lá era mais simples. O problema é que lá era mais simples, porque a equação é muito simples. Quando você tem um problema de mecânica quântica, um átomo de hélio, tá? Ou o átomo de hidrogênio com uma perturbaçãozinha, ou ainda o oscilador harmônico, que é o problema mais simples em mecânica quântica, quase o mais simples, uma perturbaçãozinha besta. Esse problema já não é solúvel mais do ponto de vista analítico. Você não encontra solução. Essas soluções têm que ser soluções nesse formato que eu estou apresentando aqui, que são chamadas, em geral, funções aproximadas, porque aí você não vai poder truncar a série do jeito que eu trunquei aqui, né? Eu trabalhei só com n menor ou igual a 2, né? Só com as funções até 2. Isso normalmente não é verdade. Na mecânica quântica, o que normalmente você vai ter é que essa matriz é infinita. Essa matriz também é infinita. Então, isso aqui representa um sistema de infinitas equações a infinitas incógnitas. É óbvio, né? A gente é aquele negócio de não ter almoço livre, né? Você, em algum momento, ia pagar um preço. Só que aí, o que você pode fazer? Você pode truncar essas matrizes infinitas e, ao truncá-las, você obtém soluções aproximadas naquele mesmo sentido das expansões de Fourier, por exemplo, em que você não tem a função exata, mas você tem a função como uma expansão. E aí você pode expandir tanto quanto você quer e obter a solução tão próxima do que você quer quanto possível, tá? Então, essa é a aplicação para resolver equações diferenciais, que são, agora a gente consegue falar melhor, equações de autovalores e autovetores. Essa equação, que pode ser colocada usando isso aqui nesse formato, é uma equação de autovalores e autovetores. Bom? Pergunto a vocês. Querem que eu repasse ou posso ir adiante? Você pode ir adiante, professor. Tá. Então vamos lá. Então essa seria uma aplicação. Eu deixo aí na apostila para vocês um exercício para vocês fazerem a parte relacionada com a equação de Hermite, polinômios de Hermite, tá? Então vou colocar aqui, está nada. Exercício. Exercício, tá? Fazer a mesma coisa que eu fiz lá para essa situação. Ok, isso termina a nossa primeira aplicação de algumas coisas que nós vimos lá. Nós agora vamos tentar usar essas ideias para trabalhar com um problema importante da física, que é a rotação dos corpos livres. Tá? Então vamos lá. O que nós temos na aplicação, na situação física dos corpos livres? Isso. Certo? Tudo bem até aqui, né? Isso aqui é mecânica, né? Não tem nada demais aqui, não. Nós podemos usar a regra do produto.
você tem aqui o que? Vou colocar assim. Certo? Eu estou usando o produto vetorial triplo, tá? Lembram dela? Lembrar e me avisa, tá? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho nesse último termo. Quando nós estamos no formato linear, quando estamos em um contexto linear, sem variáveis angulares, a equação de Newton é simplesmente isso aqui. E P representa o momento linear dado por. Note que P quantifica a inércia do sistema. Tá? Com o M, ele fornece a inércia intrínseca. Essa é uma nomenclatura minha, tá? Mas ela é muito boa. Inércia intrínseca por quê? Porque representa uma qualidade intrínseca do sistema, né, do corpo, né, a massa, né, e uma inércia extrínseca, que pode ser imposta ao corpo livremente. Ou seja, você pode dar ao corpo qualquer velocidade no âmbito da teoria newtoniana, tá? E é um produto, então, da inércia intrínseca pela inércia extrínseca. Voltando ao problema angular, e faltou isso aqui, né, claro, né? Vetor, né? Entenderam isso que eu disse? Vamos lá. Quando você tem um sistema linear, você tem uma parte intrínseca e uma parte extrínseca. Nós gostaríamos de fazer a mesma coisa para o momento angular. Esse cara aqui, que é o primeiro termo aqui, ele consegue fazer essa diferenciação. Isso aqui é intrínseco, por quê? Porque o M é uma característica do corpo, intrínseca a ele, e o R também, é a posição, são as posições internas dele com relação a uma determinada sistema de coordenadas, tá? E uma parte extrínseca. Beleza, esse pedaço aqui faz isso. Faz isso. Mas esse cara aqui não, porque eu não posso pôr o ômega para fora aqui do jeito que está. E para escrever uma parte do MR com alguma coisa e vezes o ômega. Tá? Então, eu tenho um problema aqui. Como é que eu vou resolver esse problema?
vou exigir que isso aqui aconteça. Esse cara aqui é o nosso objeto novo. Certo? Eu ainda não defini quem ele é. Só disse que eu gostaria de defini-lo de tal maneira, tá, que isso daqui fosse verdade. Porque se isso for verdade, eu divido a parte intrínseca, eu divido o total, né, em parte intrínseca e parte extrínseca. Tá? Então, eu vou defini-lo. Definir, né? Professor, Pois não. eu não entendi qual a importância de dividir esse objeto em parte intrínseca e extrínseca. Ah, ela vai chegar daqui a pouco, porque aí o que significa? O momento de inércia na mecânica de rotações, ele é o elemento que dá a inércia intrínseca do seu sistema, enquanto que o ômega dá a inércia extrínseca. Então você vai poder escrever esse L como sendo o I multiplicado de alguma maneira pelo ômega, tá? E é a mesma maneira que você escreve um momento linear. Então você vai poder obter uma grandeza que codifica a inércia intrínseca do seu sistema e multiplicada por um termo que codifica a inércia extrínseca, dando a inércia total. Esse I é um cara importantíssimo para diversos campos do conhecimento, na própria física, porque ele vai te dizer como é que o corpo vai responder ao tipo de velocidade angular que você vai colocar nele. Tá? Então, por exemplo, um cubo tem uma inércia intrínseca totalmente diferente de uma esfera. Como é que você sabe disso? Porque o momento de inércia dele, o tensor de inércia dele é diferente do tensor de inércia de uma esfera. Tá? Isso é absolutamente crucial. Isso na engenharia se torna ainda mais crucial ainda, porque se você quer fazer uma peça rodar, você tem que saber como é que ela vai responder à maneira de você rodá-la. Então você tem que saber o tensor de inércia do objeto. Senão você não tem como saber disso. Tá? É isso. Ô, professor, mas aquele momento angular não vai zerar lá em cima? Será? Ele não vai zerar. Porque ó, pela propriedade associativa do produto escalar, aquilo ali fica R ao quadrado ômega. Aí vai ficar... Não tem nada de associativo aqui, não. Isso aqui não é produto escalar, não. Ah, é verdade. É um produto por um escalar, né? Isso aqui é o número, né, que estamos explicando esse cara, tá? Que viagem, professor. Aqui, assim. Não, eu podia ter Viagem, desculpa aí, professor. Não, que isso, pô. Tem isso não, cara. Isso aqui é perguntar mesmo. Provavelmente outras pessoas estavam com essa dúvida aí. Que às vezes eu não consigo pensar nas perguntas de vocês, senão eu mesmo teria dito. Explicitado. Então, beleza. Tá bom? Por isso que não vai dar zero. É isso aqui. Só que como é que eu quero escrever esse cara aqui? Eu quero escrever esse cara da seguinte maneira. Estou só distribuindo a operação, tá? Notamos que se impusermos a propriedade, se escrevermos
ver o que dá. Ó, eu posso pôr o x em evidência aqui, né? X multiplica x, ômega x, mais y, ômega y, mais z, ômega z. Embaixo, ó, eu vou pôr o y em evidência. Multiplica y, ômega y, mais x, ômega x, mais z, ômega z. Embaixo nós podemos colocar o z em evidência para ficar z. Ué, mas isso aqui tem um termo que está sempre aparecendo. O termo que está sempre aparecendo é esse cara aqui, ó. Né? Então, pela propriedade de matrizes, eu posso escrever isso aqui assim. X, Y, Z. Quer dizer, esse cara aqui é quem? Esse cara aqui é o R escalar ômega. E esse cara aqui é quem? É o R. Ok. Então, eu consegui o que eu queria. Porque R é R, escalar ômega. É isso aqui, né? R escalar ômega é isso aqui. E quando eu faço o produto dessa maneira, eu obtenho R escalar ômega vezes R. Que era exatamente o que eu queria. Tá, mas, professor, pareceu que você ficou andando em círculo e não saiu do lugar, sendo sincero. Por quê? Tipo, Veja só. você começou com um problema. Não, veja só. Seria em círculo se eu não tivesse obtido nada no caminho. Eu não tinha esse objeto. Não sabia que tem isso aqui. Então, o primeiro ganho nosso foi a capacidade de definir esse objeto dessa maneira aqui. Aí eu falei, mas eu quero definir esse objeto de tal maneira que isso valha. Porque eu quero escrever esse troço aqui desse jeito que está aqui, separando intrínseco e extrínseco. Aí eu falei, será que eu, definindo esse objeto dessa maneira, consigo isso? Aí eu falei, olha, se eu definir o objeto dessa maneira e entender essa multiplicação aqui como uma multiplicação de matriz, estou falando um monte de coisa que eu não sabia antes. Eu obtenho isso, que pode ser transformado nisso, que pode ser transformado nisso, que é exatamente o que eu queria. Então o que eu obtive foi, se eu defino um novo objeto, e quando você anda em círculo, você não obteve nada no final. E, na verdade, não é isso que está acontecendo. Então, se eu defino esse objeto dessa maneira, e o produto escalar desse objeto com um vetor dessa maneira, eu consigo escrever esse troço dessa forma. Aí, o que vai acontecer? Então, este cara aqui passou a ser um novo objeto. Isso significa, agora, e só agora, L, que é igual a uma coisa que já tinha lá, que é o MR. Cadê? Aqui. E aqui, ó, esse cara aqui, ó, eu vou substituir. Vou substituir esse cara aqui por isso aqui agora. E aí eu posso fazer o seguinte. Esse cara aqui é um vetor. E esse aqui é um vetor também. Esse produto aqui é um vetor também. Acabamos de ver isso. Para eu poder escrever isso aqui direito, como esse cara aqui é uma matriz, eu vou fazer um truque aqui. Eu vou pegar a matriz 1, matriz de identidade, e vou multiplicá-la pelo vetor. Porque se você multiplica o 1 por um vetor, não altera em nada. Porque eu quero obter esse carinha aqui, tá? Com o produto escalar, tá bom? Então, olha só o que eu obtive. Eu, com isso, eu vou fazer isso na outra linha, tá? Pronto, tá aí a separação que eu queria. Esse cara aqui vai ser mi, escalar, ômega. A parte intrínseca é essa. Uma parte extrínseca, que é essa. Era isso que eu queria obter. Mas eu só consegui obter isso fazendo essa transformação, introduzindo esse novo objeto. Eu tive que introduzir um novo objeto para conseguir fazer essa separação. Esse objeto não existia na minha matemática antes.
Agora, eu sei... Professor, eu não entendi por que você adicionou a matriz de identidade. Porque se você multiplicar é o seguinte, ó, esse aqui é um produto de um escalar por um vetor, tá? E isso aqui é o produto de uma matriz por um vetor. Eu estou querendo botar o ômega para fora, para poder expressar dessa maneira que está aqui, né? Intrínseco com extrínseco. Mas eu não posso pôr o ômega para fora com um produto escalar, porque não tem produto escalar aqui. Então, eu introduzo um produto escalar aqui, fazendo o produto do ômega pela matriz unidade. O ômega, um vetor qualquer multiplicado pela matriz unidade, é o próprio vetor, tá? Então, com isso aqui, eu faço aparecer este cara aqui, que aparece nos dois casos. Como agora ele aparece nos dois casos, eu posso colocar ele para fora. Tá bom? Como um produto escalar. Tudo bem? Sim, agora eu entendi, obrigada. Então, agora você tem uma coisa aqui que é importantíssima. Conseguimos agora. Vamos lá? Assim como o fizemos no linear, em uma parte intrínseca e uma parte extrínseca. Isso é importantíssimo, tá, gente? Porque muitas vezes você quer saber como é que o seu corpo vai reagir de forma geral a uma velocidade angular qualquer que seja colocada. E você só vai saber disso sabendo o momento de inércia. E esse momento de inércia, ele não é um vetor. Ele é um tensor. Ele tem 9 componentes. Na verdade, 6, porque ele é um tensor simétrico, né? Então, as 3 de cima são iguais às 3 de baixo. Bom, eu vou dar um exemplo aqui, para vocês entenderem melhor isso. Você tem muitas partículas. Quando eu digo que elas se movem rigidamente, é porque é como se fosse um corpo rígido, tá? Então as partículas não podem se afastar e se aproximar, porque aí o problema não é um problema de corpo rígido, tá? Professor, sempre que você omite o limite superior do somatório, quer dizer que ele vai para o infinito? Não, significa que é o número de partículas que você tem, tá? Ah, entendi. Isso ali é uma matriz de integrais, né? Cada termo aqui é uma integral, tá? Esse termo aqui, ó. Vamos pegar quando o x foi quando eu quero o primeiro termo, tá? O primeiro elemento da matriz. Aqui vai ser igual. Ó, aqui é o x ao quadrado, né? O primeiro termo ó, é x ao quadrado. Eu vou levar para lá, tá? O primeiro termo aqui é x ao quadrado aqui. Mas aqui tem um x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos x ao quadrado dá só y ao quadrado mais z ao quadrado. Certo? Esse
termo aqui, ó, só tem na diagonal, porque ele está multiplicado pela unidade, matriz de unidade, né? A matriz de unidade só tem elementos na diagonal e são todos iguais a 1. Então, fora da diagonal, você só tem esses caras aqui. Então, aqui, ó, xy, aqui, xz, aqui. Tem com sinal negativo, né? Depois eu mudo o sinal lá. Né? Aqui. Né? Aqui. Né? E aqui. Né? E aqui, sinal negativo neles todos. E aqui? Eu tenho esse cara é y ao quadrado, aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Sem o y ao quadrado, fica x ao quadrado. Aí, esse outro aqui não precisa nem dizer, né? Esse aqui vai ser x ao quadrado. dv. Que é dx, dy, dz, né? Tá? Se for interessante fazer isso em coordenadas cartesianas. Vamos pegar um exemplo? Para sempre calcular isso aqui. Ela é uma caixa homogênea, tá? Significa densidade constante. Então, posso colocar para fora da integral. Isso aqui é uma integral tripla. Integral de volume, né? E vai. Em A, ela vai pegar a caixa, né? Em A, ela vai pegar de menos A a A. Em B, ela vai pegar de menos B. Aí você calcula cada um desses termos. Isso é o nosso I. Tensor. Certo? Conhece? Professor, mas aí você tem que inverter o dx, dy, dz, né? Ah, não, eu não tenho esse problema, não. Isso aí é convenção. Eu entendi o que você quer dizer. Você está integrando primeiro em Z, depois em E. Eu assumo que vocês sabem o que eu estou fazendo, tá? E se esse aqui é em Z, é Z primeiro, tá? Mas tudo bem. A ideia é essa mesmo. Então isso aqui vai dar. Vamos pegar o primeiro termo lá, tá? Vou fazer cada um deles agora. Não todos eles, né? Porque vai dar para saber depois, rapidamente, o que vai dar cada um deles. Faz essa conta agora. Agora eu espero que esse cara faça essa conta. Ótimo, fez. Agora, vamos catar esse carinha aqui. E vamos substituir por quem é, né? Menos xy. YX ou XY é a mesma coisa, né? Produto de R$2 reais. Zero. Maravilha. Não precisa nem dizer o que vai dar isso aqui de baixo, né? Mas tudo bem. Como vocês provavelmente são pessoas que não confiam no professor, eu vou fazer a conta. Zero. Agora eu vou assumir que vocês acreditam em mim que os outros vão dar zero também, tá? Aqui vai ficar agora esse cara aqui. Bom. Vejam que tá dando um padrão, né? Aqui, ó, o próximo vai ser 8, isso aqui. Mas ao invés de C, vai ser B. Tá. Esse é o nosso tensor. Então eu posso colocar esse 8 terços de ABC para fora. Ele aparece em todos os termos, né? Lembrado? Não era para ser B quadrado mais C quadrado nesse último aí? Não, perdão. A ao quadrado. Não, aqui é que está errado. Aqui tinha que ser B, porque o Y está sendo integrado, e aqui teria que ser C, né? É porque quando a ordem ele fez na ordem que. A integração na ordem errada, tá? Se tivesse colocado daquele jeito meu, teria sido a ordem certa. Aqui está certo, aqui está certo. Porque eu estou integrando em Z, tem que aparecer C, né? Eu estou integrando em Y, tem que aparecer B. A pelo X, C pelo Z, A pelo X, B pelo Y, tá? Agora, o que é AB? O que é 8ABC? 8ABC. É o volume do negócio. Volume. Então, o volume multiplicado pela densidade é a massa. Ah, não, eu não devia ter feito isso, não. Peraí, 8, vou deixar aqui A, B, C, vezes ρ. Aí sim, né? Eu escrevo aqui embaixo, porque senão fica parecendo magia. Para quem não está, por exemplo, vendo a aula.
Então, veja só. Chegamos, então, à conclusão. Agora, vamos pensar. Vou colocar um Tzinho aqui em cima porque é a transposta, tá? Os nossos vetores são vetores coluna. Como eu estou expressando em linha, estou colocando uma transposta nesse sentido. Eu vou adotar, inclusive, a convenção de escrever esses caras assim, porque se for número real, as vírgulas se confundem, tá? Só, então quer dizer que toda matriz simétrica é um tensor? Em princípio, sim. Você pode expressá-la dessa maneira. Ela não precisa ser simétrica, não. Pode ser qualquer matriz, ela pode ser. Qualquer matriz seria a representação de um tensor. Daí a pouco eu vou entrar nesse negócio de representação, porque por enquanto eu não falei disso, tá? Beleza. Vou colocar assim. Porque senão fica. Não vai ficar legal. Então vejam só. É simplesmente o produto. Mas o produto, o resultado é esse. Então, em que direção que isso aqui está? Está na direção Y, né? Tá certo? Porque vai dar isso aqui, ó. Vou colocar isso melhor, peraí. Vai dar isso aqui. Claro, né? Então, de modo que. Pronto, esse é o nosso momento angular, tá? Agora, e se eu colocasse isso aqui, foi o que o professor de vocês fez lá na disciplina de mecânica, só que aí o que ele fez? Ele já escolheu o eixo, de tal maneira que isso daqui já era assim, e ele já sabia de antemão que isso selecionaria só essa primeira linha. E aí ele representou o tensor de inércia como um escalar. Mas o tensor de inércia não é um escalar. Se eu colocasse aqui agora sei lá, vamos colocar aqui agora, se fosse um ômega x aqui e um ômega y aqui, de maneira que fosse a composição de dois movimentos, né? Está girando ele com uma velocidade no x e está girando com a velocidade no y, de tal maneira que a velocidade total é a composição desses dois movimentos. Isso aqui vai dar um troço que depende de I e de K, tá? E vai te dizer como o seu corpo responde às velocidades que você impõe sobre ele, tá? Isso. É isso que significa uma noção de inércia, tá? A parte do tensor tem uma parte aqui que é intrínseca de forma substancial, digamos, tá? Deixa eu ver aqui. Não geométrica. E essa parte aqui é intrínseca geométrica, tá? Por quê? Porque depende de como o corpo é, geometricamente falando. Se fosse uma esfera, o resultado teria sido outro. Veja que isso não acontece no momento de inércia linear, porque no momento de inércia linear pouco importa a geometria do corpo, porque você usa sempre o centro de massa. Então pouco importa, é sempre uma partícula, tá? Então não tem estrutura, é um ponto, né? Tá? Bom, é isso. Então, agora, o que vai acontecer? Todo corpo vem com esse troço aqui na diagonal? Então a pergunta é... Ops. Tá acabando, tá, gente? A resposta é não. Dependendo da geometria, um corpo pode ter um momento de inércia todo preenchido na matriz. E aí, qual é a ideia? Mas podemos pensar em fazer uma diagonalização, agora que entra nosso estudo, tá?
então nós podemos pensar agora, então vou pensar no seguinte, eu vou mudar o meu sistema de coordenadas de tal maneira a diagonalizar o meu tensor, que não está diagonal. Por quê? Porque na forma diagonal ele é muito mais fácil de trabalhar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou então aplicar uma transformação linear, isso aí ainda vem para frente, tá? De tal maneira que eu consiga escrever esse cara na forma, supondo que ele não esteja, né, na forma diagonal. E aí, o novo sistema de coordenadas, os eixos deles são chamados de eixos principais do momento linear, tá? Vai aparecer mais vezes. Por enquanto é só uma definição, tá? Pronto. É o que tinha para ser hoje, 2 aplicações. E na aula que vem, aí eu vou andar bastante, andando bastante hoje, tá? Tem um exemplo no livro, que é um exemplo de coordenada de sistema discreto. Eu dei aqui um sistema contínuo. Posso deixar aqui um exercíciozinho, calcular o tensor de inércia para uma esfera. Tá? E aí, como é que vocês acham que vai ficar a matriz, hein? Usem o instinto de físico de vocês. Como é que vocês acham que vai ficar a matriz? Pra mim vai ser matriz de identidade, não? Hã? Ficaria matriz de identidade, não? Tá, não tô conseguindo ouvir, tá bem baixinho. A matriz de identidade? É isso, multiplicada por um valor. Esse valor vai depender da esfera, do raio, etc. Mas tem que ser a matriz de identidade, porque a esfera tem simetria nas 3 direções. Não tem sentido dar uma coisa numa direção e dar outra na outra. Então, é isso que vocês têm que obter, tá? Se eu não me engano, vai ser 2/5 de mr ao quadrado, sei lá, próximo desse. Vejam aí depois, tá bom? Calculem isso aí. É isso.